Melhor dia, melhor dia, gente linda, família sem retoques, mais um dia maravilhoso, extraordinário, e hoje a gente vai falar sobre isso, hein? Fazer do nosso dia o melhor dia. Isso, na grande maioria das vezes, depende de nós, mas deixa eu agradecer, sabe, louvar a Deus pela sua vida bendita, pela sua companhia, por esse amor, por esse zelo, e te falar como que tá aqui no Rio de Janeiro, manhã chuvosa, muito frio, mas tá valendo, tá bom? É mais um dia a ser vivido na sua intensidade, então vamos que vamos, bora viver. Eu sempre coloco isso, sabe, no final dos meus comentários, e eu quero te falar que viver é a maior e a melhor proposta que essa graça tem para nós. E para que a gente possa entender um pouquinho mais nesse dia glorioso, dia maravilhoso, dia que vem como um presente de Deus para nós, ó, a gente pode respirar, gente. Olha, eu posso estar tocando em mim, você vai tocando em você, é real, tá bom? Temos aqui, é uma carne, ela tem as suas debilidades, porém tem um tesouro aqui dentro, é a presença do Espírito Santo, e Ele quer que nós venhamos viver, tá bom? E pra gente entender um pouquinho mais, eu fui lá atrás no Velho Pacto e fui buscar uma das expressões que para mim é uma das mais bonitas do Velho Pacto. Fui até o profeta Abacuque, então eu convido você a me acompanhar nessa leitura no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. Vem comigo! E diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Gente, quantas vezes nessa nossa caminhada a gente já não ouviu essa expressão? A gente ouviu lendo a palavra, a gente ouviu louvores, a gente ouviu muitos pregadores ministrando a palavra aqui nessa expressão que para mim, sabe aquela expressão que mexe, que vai lá dentro de você? Gente, é no Velho Pacto, tá bom? É no Velho Pacto, é na lei, mas é graça, porque aqui você está vendo a expressão de um filho, e quando você medita aqui no livro de Abacuque, você vê que ele está passando por um momento muito difícil. O povo de Israel está vivendo um dos momentos difíceis, né? Porque eles viviam atravessando dias difíceis, dias de seca, dias de falta, dias de guerra, e não era diferente aqui esse momento que Abacuque estava vivendo. E chega um momento que ele começa a ficar tão ali naquela esfera daquelas dificuldades, que ele chega a expressar uma indignação. Ele fala: Deus, tu és um Deus tão bom que tu não vê a maldade, porque era um tempo bastante difícil, mas ele recobra o seu entendimento, ele começa a focar em Deus, e ele abre o seu coração e os seus lábios nessa expressão que entra para a história de Abacuque e entra para a nossa história também, né? Que ele diz: olha, ainda que me falte tudo, ainda que eu olhe ao meu redor e não encontre saída, ainda que as situações que os meus olhos físicos me mostrem parecem ser um caos, ainda assim eu encontro forças dentro de mim, confiança, convicção em um Deus, e eu consigo encontrar nessa força alegria no Deus da minha salvação. Olha só, ele falando aqui de salvação, de livramento, de escape e de salvação também, claro, aqui do seu emocional, por que não? Que ele precisava sair
dali daquela atmosfera do que os olhos dele estavam mostrando para ele. E ele chega aqui e fala, olha, ainda assim eu exulto, sabe, eu expresso a minha alegria. Quem estava ali próximo a Abacuque certamente imaginou que ele estava louco, né? Imagina só, no meio daquele caos, ele ainda encontrar a alegria. Gente, eu queria falar para você que essa proposta que foi para Abacuque, que ele recebeu, é a mesma proposta da manhã de hoje. É você encontrar motivos todos os dias para se alegrar no Deus da sua salvação. No Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Num Deus que é um Deus abundante, gente. As situações mudaram, o tempo mudou, a geração mudou, mas o Deus, ele é o mesmo, eu não me canso de repetir. A proposta desta manhã, não sei se você reparou no nosso tema, é escolha fazer desse dia o melhor dia da sua vida. É uma escolha. Ontem a nossa querida Jaque, ali no seu ao vivo, estávamos ali naquele bate-papo, naquele entrosamento, aonde ela estava falando sobre escolha. Às vezes passamos por essa vida e a gente não consegue fazer boas escolhas. Nem sempre as escolhas do que fazemos gera coisas boas para nós. Mas se nós nesta manhã escolhermos viver e fazer desse dia que é presente de Deus o melhor dia, tudo nos irá bem. Tudo nos está bem. Um outro momento que também me veio à mente, enquanto eu meditava aqui em Abacuque, foi no momento que Salomão escreveu Eclesiastes 3, que ele diz, olha, há tempo para todas as coisas. E se eu tivesse a oportunidade, né, é claro que isso não vai acontecer, a gente sabe disso, mas eu ainda acrescentaria muita coisa ali embaixo, no há tempo para todas as coisas. Claro que há. Há tempo de guerra, há tempo de paz, mas o principal de tudo, há tempo de viver. A proposta é que nós possamos viver, transformar o nosso dia, a nossa atmosfera da melhor forma possível, através do conhecimento e do entendimento dessa graça. Se a gente não tem como voltar atrás nas escolhas que deram errado para nós podemos pelo menos viver os dias seguintes tentando, nos esforçando em fazer as escolhas certas. Abacuque aqui nesse momento, ele escolheu ignorar de uma forma sábia tudo que ele até então estava vivendo. Tudo que ele até então estava vendo ali de causa, ele falou, olha, ainda assim, ainda que tudo venha dar errado, ainda que eu não consiga ver uma saída, ainda assim eu encontro força em mim para me alegrar no meu Deus, no Deus da minha salvação. Muitas das vezes o que nos falta é isso, é ânimo para seguir em frente, sabe? Num caminho que esse Deus da nossa salvação nos escolheu, traçou para nós. Se nós fizermos isso, não estou dizendo aqui que a gente vai viver mar de rosas. Porque quando a gente vai em Eclesiastes 3, a gente vê que há tempo para todas as coisas, só que entre uma coisa e outra existe um meio, gente. E ali naquele meio é que a gente, sabe, a gente acaba parando, a gente acaba desistindo, a gente acaba abrindo mão, sabe? Entre a alegria e a tristeza, tem ali aquele meio do caminho. Entre o viver e o morrer, tem um meio do caminho onde vai acontecer tudo, vai acontecer aquele momento de guerra, vai acontecer aquele momento de insatisfação, vai acontecer aquele momento de medo, vai acontecer aquele momento que parece que nada vai acontecer, mas tudo isso vai passar. E se você colocar aí, nessa sua viagem, nessa sua mochila, o entendimento dessa graça, você vai entender que viver essa graça não é mar de rosas, mas pode ser muito melhor. Se você não desistir, se você nessa manhã, ainda que você venha amanhecer, olha, tenho tanta coisa para resolver, eu tenho tantas situações que eu tive que deixar ontem, e eu estou acumulado de afazeres hoje, mas se você hoje der o seu melhor, certamente tudo te irá bem. Agora, se você desiste,
Esse é o dia que Deus colocou para você viver na intensidade, dando o seu melhor, recebendo o seu melhor. É essa mensagem que eu quero estar passando para você. Nem sempre quando eu estou aqui, aonde alguns irmãos e irmãs dizem, nossa, que sorriso contagiante. Terminando aqui, eu tenho os meus bons combates. Não dá para ficar rindo 24 horas. Porque nós temos uma vida, gente. Aonde vão aparecer as dificuldades, vão aparecer os empecilhos, vão aparecer as turbulências. São 24 horas do seu dia aonde você está vivendo. Então as coisas precisam acontecer. Não dá para você viver 24 horas só naquela paz, naquele marasmo. Não, gente. Tem que ter aquela sacudida. Sabe? Tem que ter aquela inquietação, tem que ter aquele momento que você vai parar para pensar, para agradecer. Tem que ter aquele momento que você vai ter que mexer com as suas mãos, que você vai ter que mover as peças aí desse tabuleiro, que você vai ter que parar para conversar, que você vai ter que parar para negociar, que você vai ter que comprar, que você vai ter que enfrentar um tempo chuvoso, como eu vou ter que fazer daqui a pouco. Daqui a pouco eu já estou pronta, eu vou sair para arrumar algumas coisas, para fazer algumas compras. Por quê? Porque a minha casa, a minha família depende disso. Então, se eu olhar hoje para aqui para o tempo do Rio de Janeiro e falar, o tempo está chuvoso, vou voltar a dormir, ou vou cruzar os braços, as coisas não vão acontecer. Então, eu tenho que enfrentar essa chuva. Eu tenho que enfrentar a falta de um bom transporte público. Eu tenho que enfrentar, sabe, ali, negociar para trazer bons produtos aqui para dentro da minha casa, para continuar trabalhando, para suprir a necessidade do meu lar. Gente, isso é viver. De repente você está passando por alguma dificuldade no seu lar, você perdeu o seu emprego, mas se você não se movimentar em direção para preparar um currículo, fazer um curso e sair para colocar o seu currículo lá fora, ninguém vai adivinhar que você está desempregado. Esse emprego ele não vai bater na sua porta. Não é assim que as coisas acontecem. A religiosidade nos imprimiu na mente, nos colocou na mente que em meio às dificuldades nós tínhamos que orar mais. Colocou na nossa mente que nós tínhamos que fazer um jejum, que nós tínhamos que subir um monte, que nós tínhamos que acusar um diabo, né, que é uma fantasia fictícia que inventaram. E nessa graça não. Nessa graça o combate é bom. Você vê as dificuldades e você parte para dentro. Nada contra a quem faz os rudimentos e os preceitos. Eu canso de falar aqui, tá bom? Nada contra. Se você se sente à vontade em continuar praticando, pratique. É a sua vida. Agora, se você entende que diante dos bons combates da vida, você tem que combater. Você precisa cair mesmo para dentro. Você tem que ir para frente. E não ficar lá atrás. Gente, então vem. Vambora! Bora viver! Bora enfrentar as dificuldades que aparecerem! Bora ultrapassar os muros! Bora derrubar com os próprios braços se for necessário! Saia dessa atmosfera, dessa mesmice, daquela coisa de eu não posso, eu não sou, eu não consigo. Esquece isso! Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, e quem nos fortalece é um Cristo vivo. É isso que a cada manhã eu e a Jaque e o nosso irmão Geraldo, a gente está aqui, sabe? Nós estamos aqui nos gastando nessa verdade para motivar você a não desistir de viver. Prepare tudo e vive esse dia da melhor forma. Cris, olha, ainda há tempo, vou me arrumar, vou colocar meu currículo na bolsa e vou sair. Ainda que você retorne, sabe? Sem a sua resposta, por enquanto. Mas você se levantou, você se moveu, você foi em direção ao que você precisa. Foi o que aconteceu aqui com o nosso querido profeta Abacuque. Talvez ele não tivesse entrado para a história, se ele não tivesse rompido ali com aquela atmosfera que era totalmente contra ele. E ele falou, não, ainda assim, que nada venha acontecer, eu encontro força nessa alegria, eu encontro satisfação nessa alegria, eu vou para cima. É essa a proposta de cada manhã, vivendo o poder desta graça, há poder em nós, porque muitas vezes deixamos de usar,
Deixamos porque ficamos muitas vezes presos a um passado de mal escolhas. Escolhemos fracassar muitas vezes. Eu já passei muito por isso, gente. Quando muitas vezes eu escolhia cruzar os braços, eu escolhia me acomodar. Ah, tá bom assim. Ah, deixa do jeito que tá. Ah, é Deus que quer. E na verdade não é Deus coisíssima nenhuma. É você que está se acomodando. Então você pode, nesta manhã, mudar o curso de tudo isso aí, transformar esse dia no melhor dia da sua vida. Eu tenho tanto trabalho. Ah, gente, terminando aqui, eu tenho tanto para fazer. Mas quando chegar no final desse dia, independente dos bons combates, eu quero me alegrar no Deus da minha salvação e dizer: Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Me dá um outro de presente. Viver é um presente de Deus. Nós ignoramos isso. Nós olhamos somente para as dificuldades e esquecemos no Deus em quem nós temos crido. As dificuldades não são para nos derrubar, não são para nos destruir, mas são para nos ensinar, mostrar que somos capazes nesse Deus que é maravilhoso, que criou tudo que existe nesse mundo e nos criou para sermos felizes de verdade. É claro que eu não vou encerrar aqui o meu bate-papo com você sem falar do nosso querido apóstolo Paulo, né? E eu convido a você a ir comigo até a segunda carta que o nosso apóstolo Paulo escreveu à igreja trabalhosa de Coríntios. Foi uma igreja que ela perdeu a oportunidade de viver coisas inefáveis, coisas extraordinárias, porque você via que era uma igreja que era um pouco acomodada, não recebia a graça de forma devida. Todas as vezes o apóstolo Paulo tinha que estar ali, perdendo o seu tempo, ou melhor dizendo, gastando o seu tempo ali, sabe? Exortando, encorajando aquela igreja: vamos embora, saia da mesmice, saia da carnalidade, bora crescer, bora para o que é perfeito. E a gente vê aqui o apóstolo Paulo, em alguns momentos, ele também ficava indignado. E eu quero dividir com você um momento dessa carta que se encontra na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios, no capítulo 11. Bora lá comigo, que é para a gente aproveitar esse momento da melhor forma possível, porque esse dia promete, já é o melhor. E eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo... Olha, é um dos capítulos mais maravilhosos, tá bom? Dessa segunda carta. Por quê? É aquele momento que o apóstolo Paulo, ele rasga o seu coração com essa igreja e ele fala de todas as dificuldades que ele passou até aquele presente dia. Então ele fala das dificuldades com os irmãos, das perseguições como membro da igreja de Cristo, como apóstolo, como ministro, como profeta. Então ele começa a falar ali, a escrever, né, na verdade, relatando as dificuldades que ele passou: fome, frio, perseguição, prisões, açoites, dificuldade com os irmãos, dificuldade com os estrangeiros. Gente, se você parar para analisar a vida, a caminhada do apóstolo Paulo, você diz que ele teve um ministério que o homem não tinha paz, o homem não tinha sossego, o homem não conseguia parar, toda hora ele estava em movimento, toda hora tinha uma situação para resolver, mas só que ele estava ali vivendo. E quando ele chega lá na carta que ele escreveu ao nosso querido Timóteo, ele diz: olha, eu venci, eu estou aqui inabalável, eu venci aqui o bom combate, eu estou aqui guardando a minha fé, são os meus últimos momentos, mas olha, valeu a pena. Timóteo, continue, não desista, ei, não desista de viver, ainda que venham as dificuldades, ainda que venham as aflições, ainda que você sinta medo, você tem um Senhor, um Deus, que Ele é contigo, Ele não vai te desamparar. Ainda que venham dias difíceis, como foi para a vida de Abacuque, como foi para a vida do profeta de Paulo, como na
vinha para as igrejas, era sempre uma palavra de ânimo, era sempre uma palavra de encorajamento, era sempre uma palavra, olha, bora viver o melhor dia, porque é o que Deus tem para hoje, é o que Deus colocou para o nosso dia de hoje. Mas, Cris, eu tenho passado por muitas dificuldades, as dificuldades não são para sempre. Daqui a pouco, quando você tiver amadurecido, experimentado aí nessas dificuldades, você vai poder estar contando os seus bons testemunhos. Você vai começar a frutificar nesse espírito que está em você. Você vai começar a glorificar a Deus em todo o tempo. Vai ser gerado dentro de você gratidão. Você vai se tornar, através dessa mente de Cristo que está em você, uma pessoa mais simples. Porque há algum tempo isso tem se perdido no meio da igreja. Não há mais simplicidade, não há mais mansidão, não há mais retidão, não há mais nada. Algumas situações, né, têm tirado muito do melhor que os eleitos, os escolhidos têm para mostrar. E hoje, nesta manhã, a gente vai estar mudando tudo isso. Nós vamos voltar aqui a arrumar a nossa casa. A gente quer ter paz com os homens e paz com Deus que nos escolheu. Não é assim? Diz que você está identificando aí alguma situação que te entristeceu, que te fez parar, que te paralisou, sabe? Que te fez fazer uma má escolha. Esquece. Hoje um dia novo, uma página nova, limpinha, para você reescrever, para você dar aí o seu melhor. Bora aqui para o nosso querido apóstolo Paulo. Olha aqui o que ele diz, a partir do versículo 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. Olha isso. Diariamente. Era todos os dias. O apóstolo Paulo dormia e acordava e aquela responsabilidade estava ali pesando sobre os ombros dele. Preste atenção. Olha. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu também não me inflame? Se tenho de me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos, para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim eu me livrei das suas mãos. Quando você começa a meditar aqui nesse trecho, olha, você entende que o apóstolo Paulo passou por cada situação, gente. Era cada pepino. Você imagina só, um homem ministrando as verdades da palavra. Chegou o momento que ele ficou ali acuado, ficou ali sem ter uma saída. Mas houve ali aquele momento que alguém saiu daquela atmosfera de derrota, teve uma ideia: Paulo, vamos descer você aqui pelo cesto. E Paulo entrou ali dentro daquele cesto, saiu, foi descido ali por aquela muralha, naquele cesto, e ganhou escape, ganhou livramento. Você sabe, às vezes passamos por situações nas nossas vidas que eu acredito que esse Deus que é maravilhoso, que está em nós, ele fica só esperando. E aí, o que você vai fazer? Que jeito você vai dar diante dessa situação aí? Você vai cruzar os braços? Você vai morrer? O que você vai fazer? Anda, se move! Pensa em alguma coisa só com você. Você imagina só que se alguém não tivesse tido a ideia, ou até mesmo o apóstolo Paulo, talvez a história dele tivesse terminado ali, gente. Eu estou falando sobre as dificuldades da vida. Às vezes nos sentimos assim, paralisados, acuados, amedrontados, entristecidos. O apóstolo Paulo falou aqui, olha, quem não fica escandalizado que eu também não me inflame. Quem não se sente enfraquecido, olha, deixa eu agora me gloriar, eu tenho fraquezas. Foi isso que ele falou.
Ele está aqui expressamente nos dizendo, deixou para a história, que havia momentos que ele se sentia incomodado. Havia momentos que ele se sentia indignado. Mas havia momentos que ele sabia que havia uma grande responsabilidade sobre os ombros dele, que ele não podia parar. Ele não podia interromper ali. Ele só podia seguir em frente. Ele tinha cada dia a responsabilidade de fazer daquele dia vivido o melhor dia. Porque ele não podia mostrar uma derrota, ele até tinha fraqueza. Mas ele não se deixava vencer por aquelas fraquezas. E quem não tem? Quem não tem momentos de fraqueza? Quem não tem momentos de medo? Quem não tem momentos de tristeza? Gente, isso é viver. Eu colocaria isso lá em Eclesiastes 3. Sabe? Eu colocaria ali, eu acrescentaria muita coisa ali em Eclesiastes 3. Que para o momento de Salomão, estava ótimo para ele ali. Para o que ele vivia, mas para o nosso tempo, teria muita coisa a ser colocada ali. Gente, pensa em alguma coisa. O que você colocaria ali em Eclesiastes 3? Gente, essa aula de superação que nós ouvimos aqui do profeta Abacuque, lá no Velho Pacto, é algo glorioso. E a gente chega aqui no apóstolo Paulo, o homem que recebeu a revelação dessa graça, desse evangelho, que não deixa de jeito nenhum a sua vida ficar na mesmice. Ah, isso é glorioso demais. É extraordinário demais. E agora você, de posse desse conhecimento? E agora você, de posse dessas verdades, de posse desse poder? O que você vai fazer? Vai ficar aí parado? Vai desistir? Vai ficar no meio do caminho? Vai abrir mão? Ou você vai fazer desse dia o melhor dia da sua vida? Eu vou falar para você a minha escolha, hein? É o que eu estou escolhendo. Eu escolhi fazer desse dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro. Fazer desse dia, sabe? Que eu tenho N coisas para resolver. N coisas, sabe? Para Deus chamar a existência, muitas vitórias. Eu digo que com essa graça maravilhosa, com esse amor que você está sempre aí demonstrando para nós, eu digo que esse dia já é o melhor dia das nossas vidas. Bora viver! Bora viver intensamente, gratos a Deus pelo melhor dia das nossas vidas. Já declaramos soluções, já declaramos milagres, prodígios, sinais, maravilhas, sabedoria, portas abertas. Já declaramos o melhor sobre a sua casa. Já declaramos o melhor colocado na sua mesa. Já declaramos a paz que excede todo o entendimento. Confessamos graça de Deus. Confessamos favor merecido. Confessamos o extraordinário. Confessamos, sabe, um aproveitamento extraordinário de cada minuto, segundo, hora desse dia. Esse dia já é um grande presente da parte de Deus. Já, sabe, nos rendemos como Abacuque se rendeu, como Paulo se rendeu diante desse favor imerecido. E dizemos, Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse entendimento. Muito obrigado por essa inteligência que tu tem gerado em nós. Muito obrigado por essa sabedoria. Muito obrigado por nos dar uma visão muito além do que os nossos olhos físicos podem nos mostrar. Uma visão de um povo que foi escolhido nesta graça para ser mais do que vencedor em tudo. Uma visão de fé, de uma fé inabalável. Fomos chamados a viver, a reinar em vida e caminhar num caminho na mais perfeita vitória. Assim é? Recebeu, tomou posse? Então, se você puder, olha, multiplica aí essa graça, multiplica aí esse bate-papo, deixa o seu like, deixa o seu comentário e eu te aguardo, hein? Sexta-feira é comigo, amanhã é com o nosso querido irmão Geraldo e com a nossa querida Jaque. Põe aí no seu comentário o que você vai mudar para que esse dia seja o melhor dia. Assim é? Graça e paz!